Vai lá, manda. Qual é a sua pergunta sobre paralisia facial? Eu já recebi várias de Botox pode, que horas que pode? Uma paralisia facial congênita tem como reverter? Posso tomar no canudo? E aí, qual será a sua pergunta de hoje? Eu sou Grazi Faeli, fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe fantástica, a gente tem a missão de transformar a vida de pessoas que estão passando pelo momento da paralisia facial ou que já estão passando isso há muito tempo. Boa noite para vocês! Como vocês estão? Bem-vindas! Hoje temos muitas perguntas aqui nas que vocês me mandaram. Vou começar por elas, mas lembrem que a prioridade é de vocês, então mandem suas perguntas para eu poder responder. Vou começar com essa daqui. É normal, depois de 6 meses de paralisia, o rosto voltar a ficar inchado? E a resposta é normal, mas não é inchaço. Ele sim aumenta volume, ganha volume, parece que está inchado, mas não é inchado. É porque essa musculatura aqui da bochecha, depois de 4 ou 5 meses, começa a contrair demais e ela não sabe mais relaxar. Então, o que acontece? Ela contrai e não relaxa mais. Parece que está inchado, mas é que ela está contraída demais e não consegue relaxar. E isso é normal sim acontecer por volta dos 6 meses. Qual é a questão aqui? Precisamos relaxar essa musculatura? Sim. Massagem ajuda? Ajuda. Bolsa de água morna ajuda? Ajuda. Mas essa questão do rosto contrair e não relaxar não é problema no músculo, é problema no nervo. Então, massagem, bolsa de água morna ajuda um pouco, mas não é o que vai resolver. O que vai resolver é o processo de tratamento que vai reensinar esse nervo a parar de mandar tanta informação e ficar mais parecido com o outro lado. Muito bem, mandem suas perguntas. Vamos para a próxima. Tive paralisia facial há 8 meses e estou com cincinesias. O Botox ajuda nesse caso? Ele vai ajudar, ele não ajuda ainda. Porque a aplicação de Botox antes de 1 ano pode piorar as suas cincinesias. Como assim piorar se o Botox serve para ajudar? Entre 4 meses e próximo de 1 ano, as cincinesias estão aumentando. É o momento que a gente fala de instalação das cincinesias. É normal elas irem aumentando um pouquinho durante esse período. Se a gente aplica Botox no meio desse período, eu não vou aplicar em todos os músculos que têm cinecinesia e paralisar todos os músculos que têm cinecinesia. Eu vou aplicar em alguns, outros eu aplico menos ou nem aplico, porque senão o risco é de você perder movimentos que você tem. E aí o que acontece? Os músculos que eu apliquei, ok, eles não vão ter a cinecinesia, né, mais forte. Eles vão paralisar, diminuir a contração um pouco. Mas os músculos que eu não apliquei, porque não dá para aplicar, eles vão começar a ter uma cinecinesia absurda. Por quê? Ok, eu não tô contraindo mais para cá, mas o que sobrou contraindo vai contrair mais e mais e mais. E isso vai piorar a cinecinesia. Então, a aplicação de toxina botulínica somente a partir de 1 ano, mas o ideal mesmo é que você esteja fazendo um tratamento correto, um tratamento especializado, para você ganhar pela fisioterapia, e quando chegar no momento que você parou de ganhar, aí sim você aplica a toxina. Aí o seu resultado vai ser melhor. Vamos, qual mais? Bom, outra que eu acabei de responder, né? Qual é o momento certo para usar a toxina? Então, nesse momento posterior e quando o paciente já não evolui mais. Aqui a gente não consegue evoluir já com essa... com a fisioterapia, né? Que tem um limite para isso. E aí a gente vai e aplica a toxina. Vamos ver o que mais que temos aqui. Uma ótima pergunta também. Todos os pacientes precisarão fazer Botox ou a maioria escapa dessa ferramenta de tratamento? Não é obrigatório, tá? Mas para os pacientes que têm cinecinesia, chega um momento sim que é indicado a toxina, porque eu tô evoluindo, aí chega um momento em que eu paro de evoluir, eu aplico a toxina para eu começar a evoluir de novo, paro de evoluir, aplico a toxina para começar a evoluir de novo. Então o objetivo é uma estratégia para que você evolua mais. Vamos lá. O
que mais que temos aqui? Um paciente de 13 anos com paralisia facial logo ao nascimento. É possível reverter? Primeira coisa que a gente precisa identificar é se essa paralisia é quando ele nasceu, ou seja, ele teve uma paralisia no momento do nascimento, ou se ele já se desenvolveu na barriga da mãe com essa paralisia, porque aí são situações totalmente diferentes. Na primeira situação, em que o paciente teve uma paralisia no momento do nascimento, ele vai ter mais chance de ter movimentos, provavelmente não vai ter uma resolução completa, mas ele vai ter mais chance de ter movimentos. Agora, um paciente que não se desenvolveu o nervo facial adequadamente dentro da barriga da mãe, aí ele vai ter mais dificuldade nesses movimentos, porque o nervo não se desenvolveu, ou parte dele não se desenvolveu. O outro nervo está desenvolvido e aí ele teve uma lesão e ele vai ter um processo de regeneração. No caso de desenvolvimento, que a gente chama, né, você não vai ter essa evolução, você não vai ter a possibilidade de regeneração. Aí o prognóstico é mais preservado, ele não vai ter tanta evolução assim, tá? Estou com paralisia desde o dia 5 de fevereiro. Cadê as perguntas de vocês, hein? Tô esperando as perguntas de vocês. Cadê? Hoje não é live de análise de movimento, é de perguntas e respostas. A análise do movimento é semana que vem. Então aí todo mundo se prepara. Hoje eu quero responder as perguntas de vocês. Não sei se não tem pergunta. Me manda suas perguntas aqui. Estou respondendo a do pessoal que mandou hoje, mas estou esperando a de vocês. Muito bem. Estou com paralisia desde 5 de fevereiro. Mas ainda não tive resultado. Vamos lá. Primeiro precisamos ver, é uma paralisia de Bell. Primeiro precisamos ver o que você considera resultado. Isso aqui é uma questão super importante. O que você considera resultado? Resultado, para mim, é evolução, porque aí mostra a possibilidade da gente evoluir mais ainda. Resultado não é 100% de retorno, porque isso daí é como se fosse uma resolução completa e você está esperando que ou tá ruim ou tá bom no 100%. Todo o meio do caminho não conta, mas eu acho que conta, porque você consegue ter mais movimento, você consegue ter mais simetria, você consegue ter expressão, coisa que se você realmente não evoluir, permanecer no zero, você não evolui. Então vamos lá. Então vamos pensar que você realmente não tem nenhum resultado, tá? É muito difícil, apesar de acontecer, é muito difícil na paralisia de Bell você ter um comprometimento completo do nervo. Ele ficar totalmente comprometido que você não tem regeneração difícil. Na paralisia de Bell isso é bem difícil de acontecer. Então, vamos imaginar que você realmente não tenha nada. Então, ou a sua lesão foi extremamente importante, que você não tem contração nenhuma, ou você até tem contração, só que o tratamento que você está fazendo ou que você fez deixou o seu rosto tão rígido, tão preso, que por mais que tenha contração, você não vê e não aparece o movimento. Então, isso é uma condição super importante da gente entender qual questão é. Será que é o nervo que está lesionado ou o tratamento que não está legal, tá? Então, vamos fazer esse pensamento aí para observar. Se é um paciente que chega para a gente nessa condição, a gente faz o tratamento e a gente vai testar qual é a situação. Se a gente fizer o tratamento que a gente sabe que dá resultado e o paciente voltar a contrair, era porque antes o tratamento não estava legal. Agora, se ele não voltar, é porque realmente é uma lesão muito importante. Vamos lá. Doutor, um paciente que regride em 15 sessões e apenas o cantinho do sorriso que ainda está diferente do outro lado. Não desenvolveu cincinesia. O que falta? O que pode estar impedindo de evoluir total? Aqui o que me importa não é o número de sessões, é o tempo que ele tem de lesão. Isso sim me importa, porque às vezes a cincinesia está aparecendo e a gente não vê. Ou ela está bem pequenininha que ela parece que não existe. Mas vamos contar, eu não sei, que ele faça 2 vezes por semana, são 10 semanas aí, ou 8 semanas.
Então vai dar 2 meses, ele não tem lesão e não fez nada antes, tá? O que tá faltando? O cantinho do sorriso ainda está diferente. E aí precisamos entender o que é diferente. Precisamos entender se o diferente é que ele tá para baixo, tá para trás, tá para cima. Qual é a situação? Porque aí são tratamentos diferentes. Tá para baixo pode ser a região inferior que está aderida, que está contraturada, que falta mobilidade. A mesma coisa para o terço médio, que aí é o bucinador. Que será que ele está contraturado? Será que ele está retraindo o canto da boca? Ou até a própria parte de dilatadores superiores, que aí são os responsáveis pelo sorriso. Se eu tenho uma contração maior dos músculos do meio, o sorriso não vai abrir, porque o sorriso eles são os músculos do meio para fora e não do meio para dentro. Então, quando a gente vai ver o que está acontecendo, o que está impedindo, eu preciso analisar. E isso é uma das coisas que no nosso trabalho, no nosso método, é um dos grandes diferenciais. A gente vê coisas que ninguém consegue ver. E isso faz a diferença, porque aí eu sei onde eu tenho que tratar. Se eu não consigo enxergar, como que eu vou tratar? Não tem como eu saber especificamente o que eu vou tratar. Se eu fizer qualquer coisa, eu vou estar jogando o nosso tempo fora. Então, essa avaliação é extremamente importante e essencial. O que do seu cantinho está diferente? O que mais está diferente no resto do rosto? Isso vai influenciar. Fala sobre a paralisia decorrente do neurinoma. Bom, a paralisia depois do neurinoma ou do chivanoma, ela não é pelo neurinoma e não é pelo chivanoma, a não ser que ele estivesse invadindo também o nervo facial, porque ele é de um outro nervo, que é o vestíbulo coclear, que está colado nele. Se ele estiver invadindo, tudo bem, ele está lesionando diretamente. Mas o que normalmente acontece é que no momento da cirurgia, para retirar o neurinoma ou chivanoma, dependendo da posição do tumor, há uma lesão no nervo pela própria manipulação da cirurgia para retirar o tumor ali. E aí há uma lesão no nervo. Quando a gente tem uma lesão que é pelo processo cirúrgico, a gente tem uma lesão um pouquinho maior do que uma paralisia de Bell e uma síndrome de Hansen-Hunt, por exemplo. Porque ali eu estou lesionando diretamente o nervo. Ele vai ter mais fibras e mais estruturas lesionadas. E o que acontece? Eu tenho mais fibras realmente para eu conseguir regenerar. E aí o trabalho é maior. E quanto mais fibras eu tenho para regenerar, para reformar, mais a reforma fica diferente do que era antes. E é isso que dá cincinesias e contraturas. Então, numa paralisia pós-retirada de neurinoma ou chivanoma do acústico, eu tenho sim mais chance de ter lesão de um grau mais intenso e mais chance de ter sequela. Isso não significa que não vá ter melhora no tratamento correto. Vai sim ter muita melhora, mas a chance é maior de ser um comprometimento maior. Maior que maior. Vamos ver se temos mais perguntas. Estou com paralisia desde 15 de dezembro de 2025, então tá completando aí 6 meses. Por causa de herpes zoster, onde perdi a audição e lesão do nervo vestíbulo coclear. Olha lá o nervo que eu falei que é o nervo do neurinoma e chivanoma do acústico. O nervo pode se regenerar e a face voltar? O nervo provavelmente já está no processo de regeneração. Ele começa o processo de regeneração poucas horas depois da lesão. E aí ele está no processo de regeneração. Só que para a face voltar não depende apenas do nervo se regenerar. Não é simplesmente o nervo regenerou, tudo voltou. Não é. A gente quer, na verdade, movimento. Então, todas as expressões, elas são um movimento. E o movimento, ele depende, sim, da regeneração do nervo, que vai gerar uma contração muscular. Mas ele também depende de outras estruturas estarem maleáveis, móveis, para que eu consiga fazer o movimento e não aconteça do músculo contrair e tá tudo travado em volta dele, ele não consegue gerar movimento. Além disso, para o movimento acontecer, eu também preciso de seletividade muscular. O que é seletividade muscular? É eu conseguir contrair o músculo específico de acordo com o que eu quero, no momento que eu quero, e que ele pare de contrair também no momento que eu quero. O que é esse eu quero? No momento do movimento. Se eu vou sorrir, eu quero que esses músculos aqui se contraiam. Agora, se eu vou sorrir
e eu tenho, peraí, deixa eu fazer desse lado aqui, uma cinesinesia de depressor, eu não vou conseguir subir, porque eu não tenho seletividade de esse desligar enquanto esse contrai. E isso é quem causa, são as cinesias. Então, as cinesias são grandes responsáveis por travar o movimento. Então, o seu rosto pode sim melhorar com o tratamento correto. Agora, voltar necessariamente talvez não seja possível, porque é uma lesão que pode ter alguma sequela, tá? Por causa da paralisia, 5 meses não tem o paladar, só um gosto azedo ou amargo na boca. O paladar volta com o tratamento? Deixa eu ver se foi você que perguntou aqui. Foi você que perguntou sobre a síndrome de Hansen-Hunt, né? A síndrome de Hansen-Hunt é uma lesão um pouco mais intensa do que a paralisia de Bell. Então vamos pensar numa ordem. Mais intensa, cirurgia de neurinoma e estivanoma, depois síndrome de Hansen-Hunt e paralisia de Bell. Tem outras, tá? Mas estou falando dessas 3 que a gente falou aqui agora. E ele pode sim pegar essa parte do ramo que vai para a língua, que dá sensibilidade à língua, que é o paladar. Teoricamente, ele tende a voltar um pouco mais rápido do que os outros, mas algumas vezes acontece. Uma das coisas que os nossos pacientes falam que realmente ajuda é você fazer um treino com o paladar. Então, primeiro, movimentar bastante água para que ele sinta, para que a língua passe por essa sensação da água. Pegar um único gosto e pôr na língua e sentir aquele gosto para ele reaprendendo o que é aquele sabor, por outro depois diferente. Então, esses processos não são garantidos que vão ajudar, mas você pode tentar para tentar alguma coisa. Não é a minha especialidade esse trabalho, né? Mas que a gente trabalha com o movimento da face, mas a gente tenta ajudar. Boa noite, Grazi. Já tenho 7 meses indo pro 8º. Posso fazer procedimento estético? Qual? Botox não. Preenchimento também não. Qual? Me fala aqui. Formigamento no lado da paralisia, 3 meses. O que significa um retorno? É formigamento ou é sentir uma vibraçãozinha, alguma coisinha correndo? Ou é formigamento inteiro mesmo, né? Que você não tá sentindo diferente. Se for essa questão de alguma coisinha correndo, sentir que passa alguma coisa, uma formiguinha também pode ser, ele pode ser um sinal sim de que aquela musculatura tá começando com uma atividade, o sangue tá passando mais por causa essa contração diferente que a gente às vezes não consegue ver. Então pode ser um sinal, um bom sinal, tá? Boa noite, doutora. Eu tenho paralisia facial há 6 meses, estou com cinesinesia, boca-olho, e o lado da paralisia está puxando para o lado da paralisia. Tem como melhorar? Sem dúvida que tem como melhorar. Essas questões que você está vivenciando agora são o aparecimento da cinesinesia e das contraturas. E isso é a nossa especialidade, por exemplo, em que a gente trabalha para, com um processo de tratamento, passar por todas as etapas que são necessárias para diminuir essa cinesinesia. A gente não consegue eliminá-las completamente, mas a gente consegue diminuir bastante. Agora é um momento que você vai passar por um momento desafiador. 6 meses é o momento mais crítico. Por que desafiador? Ele vai ter momentos de aumento de cinesinesia, porque é isso que acontece na paralisia facial. Então, quanto antes você procurar um tratamento especializado, que saiba o que está fazendo, melhor. Complexo B aumenta, crono B complexo auxilia no tratamento, aumentar a B12, nada é comprovado. Nada é comprovado que vá ter uma diferença real, tá? Então vamos lá. Não é o formigamento não é inteiro, ok? Então tem mais. Às vezes, normalmente ele acontece nessa região, então tem mais uma probabilidade de ser uma coisa boa sim, tá? A Madeleine disse, fui numa consulta com o Buco, ele falou da possibilidade de enxerto. Calma, deixa eu chamar a Madeleine aqui pra eu entender de novo qual é.
Enxerto? Enxerto como procedimento estético? Deve ser preenchimento? Nossa, não, pelo amor de Deus, não. Se for isso, não sei se é isso, tá? Ah, vamos fazer um preenchimento para ficar igual? Pelo amor de Deus, não. Tá bom? Porque preenchimento, gente, ele trava o movimento. Imagina que você tá colocando como se fosse um plástico dentro das fibras musculares, ela não vai conseguir contrair. E ela trava a boca. Então, por exemplo, se você põe preenchimento no sulco, alguma coisa assim, e na hora que você sorri, ele trava aqui, você não consegue subir. Então, não, pelo amor de Deus. Ai, me fala o seu nome completo. Eu já tive uma consulta online com você, vai fazer 2 meses já da paralisia, ainda não voltou. Fazendo fisioterapia e mais nada do olho fechado e sorriso. Me fala seu nome para eu saber lembrar de você, que eu não tô lembrando. Pelo arroba aqui, eu não tô lembrando. Que bom, Paty, que já tá em contato com a gente. Boa noite. Muito bem. Vamos lá, se tem alguma pergunta mais aqui que eu não respondi enquanto vocês mandam aí. Enquanto eu recebo o nome aqui. Rita de Cássia. Ah, eu lembro de você. Deixa eu só olhar você de novo aqui, se é você quem eu lembro. Olha lá, ao vivo, acessando o... Vamos achar aqui. Bom, vamos lá, vamos respondendo a pergunta enquanto eu procuro aqui. Com 37 anos de paralisia facial, dá para voltar aos movimentos normais e se livrar de vez do travamento? Aí não dá. Por quê? Pra gente voltar completamente é como se fosse uma lesão muito, muito, muito pequena. Aí sim eu consigo ter uma recuperação completa. Mas se eu tenho já uma sequela, eu não consigo reverter tudo isso porque a estrutura do nervo mudou. E para voltar à estrutura não é simples assim. É isso que a gente tem que pensar. Que quando tá no momento de ter sequelas, né? Quando a gente vai desenvolver uma sequela, o nervo tá diferente lá dentro dele. A estrutura dele voltou diferente. Então, pra gente mudar isso daí, a gente consegue ter uma influência sobre isso para melhorar bastante. Mas eu não consigo trazer para resolução completa, infelizmente. Vamos ver. Cadê você, Rita? Tô olhando você aqui. Eita, mulher, hein? É isso, a gente precisa trabalhar do jeito certo. Porque senão, o que acontece? Não adianta só passar o tempo, né? Eu tô olhando aqui o seu rosto. Não adianta só a gente passar o tempo. E o seu rosto não tinha um mau potencial. Tanto que a gente fez aqui, alguma melhora teve, né? Pequenininha, porque você estava na fase flácida, né? Mas precisa realmente ir para um tratamento correto, porque eu tô vendo aqui a sessão que eu tive com ela, né? E aí a gente fez uma sessão e a gente conversou, e como ela estava na fase flácida, eu fiz o que precisa para tentar liberar o movimento, e para se essa regeneração já estiver acontecendo, ela tá mais presente. E algumas coisas a gente teve mudança, significando que talvez tenha alguma coisa ali da regeneração presente, né? Não foi a mudança de 100% em uma sessão, não, isso é impossível. Mas investir no tratamento para fazer realmente aquilo que tem que ser feito, ainda mais com 2 meses de lesão, é significativo, porque o tempo não vai fazer passar, infelizmente. Tá? Muito bem, deixa eu ver. Tive paralisia há 20 anos e ainda não consigo sorrir e abrir os olhos
igual ao lado esquerdo. Com 20 anos a gente consegue melhorar, consegue trazer uma melhora, tentar trazer mais sorriso, melhorar a diferença no olho, diminuindo essas contraturas, né, e as cinesias. E isso dá para melhorar. Tem uma questão muito importante que é a expectativa. Hoje eu estava conversando com as físicas com relação à expectativa, né? Que a gente estava conversando, qual é a expectativa do paciente quando ele chega pra gente? Eu tenho expectativa de melhorar meu rosto 100%, tá bom? Mas você tem que lembrar que você tem uma lesão, que tem uma sequela e que as sequelas a gente não consegue diminuir 100%, nem a gente, nem ninguém. Então, a gente tem que diminuir essa expectativa de 100%, porque você, infelizmente, não consegue mais chegar no 100%. Você consegue chegar nos 80%. E aí, qual é a sua expectativa? A minha expectativa, é de chegar nos 80%. Mas você tem que lembrar que você não está fazendo o tratamento correto, você não está fazendo as orientações. Então, a sua expectativa não pode ser mais 80%, vai ser 60%. Então, as expectativas, elas têm que ser ajustadas conforme a realidade, né? A gente gostaria que fosse diferente? Claro que gostaria. Mas a gente tem que pensar na realidade, porque senão vai ficar muito difícil para lidar com essa expectativa. Você vai ficar difícil de lidar com essa expectativa, porque ela não vai chegar, então você vai sofrer muito com essa situação. É claro que ela sempre faz sofrer, mas vamos tentar diminuir esse sofrimento e trazer essa expectativa para a realidade. Pode arrancar um dente do siso do mesmo lado que deu a paralisia? Faz 5 meses que me deu. Pode sim. Você vai sentir diferente no dia da lesão da cirurgia, de tirar o dente, porque fica diferente por causa da anestesia, mas depois volta a contar. Tive paralisia facial há 1 ano e 7 meses, mas não voltou ao normal. Será que volta ainda? Já fiz fisioterapia e acupuntura. Melhora bastante, Isa. Melhora mesmo com o tratamento certo. Mas não é a acupuntura que vai fazer e nem é a fisioterapia por si. Porque você precisa saber se é a fisioterapia certa. A fisioterapia em si não significa que é uma fisioterapia boa para você. E nem a acupuntura. Se o acupunturista não só entender de paralisia facial, saber que está no momento de relaxar e aonde relaxar e não estimular, aí não vai ser bom para você. Tive paralisia de Bell há 8 meses e estou com cinesia. O Botox ajuda? Rose, acho que eu respondi a sua mensagem, a sua pergunta hoje foi a primeira da live que eu respondi, tá? Então depois aí você dá uma olhadinha e aí eu já te adianto. Não, nesse momento não. E aí tem a explicação lá do porquê não, tá bom? A aplicação de Botox, ela ajuda no momento certo e nos pontos certos, que senão ela vai atrapalhar, tá? Vai atrapalhar real. E a acupuntura é isso que eu acabei de falar. Depende. Se a pessoa entende, pode te ajudar, mas não é o tratamento. A acupuntura não é o tratamento é a fisioterapia, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. Existem vários tipos de exercício, é algo universal, já mudei 3 vezes. Não, existem vários tipos de tratamento, não é exercício. Só que existem vários tipos de tratamento, alguns são certos e outros são errados. Porque os errados são feitos por pessoas que não entendem de paralisia e criam um tratamento, fazem um exercício ali para você. Por isso que não é um exercício, é tratamento. Agora, existem os tratamentos certos e que aí sim eles vão te ajudar. Você tá aqui, você quer vir para cá, ó. Aqui é o melhor rosto que você pode ter. Você faz a fisioterapia certa, você vai vir pra cá. Se você faz a fisioterapia errada, você vai vir pra cá, ó. Você vai pro sentido oposto. Gostaria de uma avaliação comigo. Entra lá no link da bio que tem para você clicar e falar com a Vanessa, que é a nossa assistente, e ela vai falar com você para marcar. Tem um módulo, né? Um dos nossos trabalhos é essa avaliação comigo, em que eu falo o que eu tô pensando sobre o seu rosto,
qual é o caminho, o que é mais indicado, qual é o seu problema, o que aconteceu antes. Então a gente analisa o passado, o que aconteceu, o presente, como seu rosto está agora, e o futuro, o que pode acontecer e o que você precisa fazer. Perdão. Tive paralisia há 6 anos, gostaria muito de sorrir novamente. A boca fica muito torta do lado direito. Será que volta? Dá pra melhorar, mas não é o tempo que vai fazer você melhorar, tá? É isso, é a gente olhar e saber. É por isso que o seu rosto tá assim, é por isso que o seu sorriso tá torto e a gente precisa fazer X, Y, Z pra te ajudar a melhorar isso. É assim que ele melhora. Muito bem. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pelas perguntas de hoje. Agradeço. Espero que vocês aproveitem muito elas, escutem, internalizem as respostas. E a gente se vê semana que vem com a live de análise de movimentos, certo? Beijo, boa noite para vocês.